Ui, que hoje não trago só boas leituras, mas também como as melhores leituras. Pois é, se calhar dois dos melhores livros de 2022 vou falar hoje, aqui, neste vídeo de leituras. Palavra de Jesus. Uma rubrica de banda desenhada e cultura pop, conduzida pelo próprio. Mas para saberes quais são, tens de colocar um gosto neste vídeo, obviamente, partilhá-lo, se possível, e já sabem, ir visitar sempre o centralcomics.com e seguir-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Discord, aqui no YouTube tem de estar inscrito, obviamente, mais Facebook, eu acho que está tudo. E procurem pelo meu nome, se calhar no TikTok, se quiserem ver assim outras coisas diferentes, mas hoje vamos falar então de banda desenhada, aqui no canal de YouTube, que às vezes ando assim um bocadinho, confesso que às vezes tenho aqui períodos em que não vou utilizando muito porque não, por falta de tempo, que isto dá bastante trabalho manter o canal, mas quando apareço espero que tenham pelo menos o gosto de poder ver vídeos e do nosso conteúdo que fazemos. Então vamos começar e vamos falar então sobre O Cavaleiro do Unicórnio, uma edição em parceria da Seita com a arte de autor. E cá está, o Cavaleiro do Unicórnio, que tem uma das mais belas capas de banda desenhada do ano passado, na minha opinião. Então estamos em 1346, durante a Batalha de Crécy, que foi uma batalha sangrenta e o primeiro massacre da Guerra dos 100 Anos. E temos o Templário Juan de la Herédia, que luta ao lado do rei Filipe VI de França, e os cavalos eles são atacados ferozmente e são abatidos por flechas galesas e dardos britânicos. E o cavalo do rei é morto. Então o Juan de la Herédia decide dar-lhe o seu, que significa que ele tem de ficar sozinho no meio de forças inimigas e é atacado por todos os lados, e a sua armadura acaba por nem resistir, é perfurado por lanças, flechas, lâminas, etc. Mas há um golpe final que ele é perfurado por um chifre de unicórnio, verdade. No entanto, os seus ferimentos milagrosamente não o mataram e ele, depois de acordar, ter desmaiado e acordar, viu o unicórnio novamente. Acaba por ser preso pelos ingleses, mas algum tempo depois é libertado sobre o resgate do rei de Aragão. Como um louco, o Juan passa a viver no exterior, quase como um animal, percorrendo florestas para tentar reencontrar esse unicórnio, que passa a ser o seu único objetivo de vida, é encontrar o unicórnio. Então mergulhamos na loucura de um homem, deixando também o leitor a duvidar se realmente o unicórnio existe ou se é por imaginação da nossa personagem, mas no fundo deixa-nos refletir sobre a fragilidade de um ser humano sob pressão, sobre o que afeta um soldado numa guerra, por exemplo, ou como sobrevivemos à violência em geral. A fragilidade da mente humana é de facto uma questão real, seja em 1346, que é quando se passa este livro, como em 2023. O livro, à altura em que estou aqui a fazer esta análise. E este livro acaba por ser uma metáfora do mundo atual. A arte é brilhante e mistura um realismo com um traço mais latino. A arte é mesmo muito interessante, que acaba por misturar aqui o realismo com um traço mais latino, mais cartoony, abrilhantado por um fantástico trabalho de cores. Aí sim é algo que salta à vista, é realmente as cores. Não sendo aquele tipo de história que eu mais procuro em ler na banda desenhada, mas este álbum acaba por ser singular e pode chegar a um público que goste de histórias menos diretas e que lhes permite refletir um bocadinho sobre a vida. Agora apenas só da Seita, sem a arte do autor, portanto uma edição normal de uma editora apenas. Temos o segundo volume de Nevada, que está aqui, é o Estrada 99, e é mais uma das sugestões para hoje. Nevada acabou por ser para mim uma das grandes revelações quando surgiu, pois não deixando até de ser uma banda desenhada franco-belga, obviamente, mas temos um neozelandês a desenhar e isso deixa transparecer um traço mais anglo-saxónico, criando até uma mescla de estilos até bastante interessante. Isso no primeiro livro temos quase tudo com cenários mais desérticos, e aqui no segundo temos logo uma longa sequência inicial com a ação em São Francisco, isto obviamente nos anos 1920. E é maravilhoso, tem ação, emoção e ele tem uma minúcia de detalhes que é de tirar o fôlego. Então a parte de Chinatown é qualquer coisa fenomenal. Já vão ver aqui as páginas um bocadinho mais para a frente.
Só tenho pena é que isto só seja um terço do livro. Gostava que fosse o livro todo, ambientado na cidade, em São Francisco e na Chinatown, mas não acontece. Depois ele acaba por ir para o deserto novamente, como no primeiro volume. O Nevada é um daqueles tipos que tem de tratar dos casos bicudos dos estudos de cinema, que não é nada limpo. São situações pouco limpas e pouco normais para resolver. Desta vez ele precisa de ir buscar um pacote que precisa de ser entregue a uma importante figura de Hollywood em Los Angeles. Só que infelizmente o conteúdo desse pacote chamou a atenção de uma tríade de Chinatown e ele vai fazer uma viagem, lá está, pela Rota 99, que é o título deste álbum, acaba por ser bem mais longa do que aquilo que ele pensava, que ele queria, e obviamente bem perigosa. E se na parte técnica temos uma mescla de estilos que já referi, a história também é uma fusão entre western com policial pulp, e é feita de uma forma muito bem feita. Ainda para mais é um livro ligeiro, de fácil leitura, e vai fazer com que este livro vai sempre saltar para o topo das minhas leituras sempre que houver uma novidade. Porque realmente é um livro de muita ação, muita emoção e lê-se muito bem. Mais seita? Mais seita. Então vamos continuar com o Thorgal, a Selkie, é o segundo livro desta série que esta editora edita. São dos autores Vigneault e Duyan. Depois de um primeiro volume promissor, e que eu rasguei aqui bastantes elogios, quando fiz uma crítica aqui no Central Comics, este segundo livro do Thorgal já não é assim tão bom. A arte mantém-se inalterável, espetacular, com desenhos fantásticos do Vigneault, que acaba também aqui por ser a melhor parte do livro, mas a história já acaba por ser até um bocadinho entediante, partes um bocadinho mais entediantes e de facto não é assim tão original quanto isso. Estamos aqui a falar da filha de Thorgal, que é raptada, e ele, juntamente com o Jolan, apressam-se a zarpar para tentar encontrar a miúda, esta que tinha sido levada para uma misteriosa ilha de Kalsoy. Aí ele vai ter de lutar contra habitantes com uma moral um tanto sanguinária e são confrontados com uma antiga maldição de Kopakonan. O Selkie, que é uma criatura lendária que mantém a sua influência maligna por toda a população da ilha. E pronto, lá está, o argumento aqui cumpre os mínimos de qualidade. É agradável, mas é isso, dá um saborzinho assim morno, ok? Estão a ver aquela água tépida que não é, ou a sopa tépida que é, a sopa até pode ser muito saborosa, mas se comeres assim meia morna, não te vai saber tão bem. Isto é um bocadinho, desculpem esta metáfora um bocado estranha, mas é o que me soou um bocadinho aqui este segundo livro destes autores de Thorgal. Fica um bocadinho tão longe da emoção do volume anterior. Também achei assim um bocadinho pesado de texto, tem bastante texto, com exceção até de uma sequência com mais ação, acho que lá mais para o meio, com uma batalha. Mas eu até acho que nem havia grandes necessidades para ter tanto texto, até porque o princípio narrativo da trama é simples, é algo simples, não havia necessidade para complicar tanto com tanta palavreada. E ainda para mais isso faz acabar por perder um bocadinho o ritmo do livro. No entanto, não me vai desanimar, continuo empolgado para que a Seita continue a lançar esta série em Portugal, pois acredito que esta dupla tem tudo para fazer melhor e volto a insistir, espero que gostava muito que pegassem nos números anteriores, nos primeiros números que estão a ser recoloridos para ficarem ao estilo desta nova fase e que a Seita pegasse nessa nova fase, nessa nova coloração dos antigos livros de Thorgal para lançar cá. E para o fim, trago para mim os melhores então, reservei para o fim para acabar em beleza. Portanto, temos aqui da ala dos livros A Adoção, um livro integral, portanto ele saiu em França em 2 volumes e em Portugal está neste belíssimo volume único. Até ao A Fera, lançado pela Seita, nunca tinha ouvido falar do argumentista Zidro. Eu sei que ele escreveu Os Novos Casos de Ricochet e acho que saiu um álbum até pela Asa em Portugal. Eu não sei se saiu mais algum ou não, mas pelo menos um tenho a sensação que sim.
mas eu nunca tinha lido nada sobre este argumentista. Isso de facto, a Fera foi muito bom, eu adorei a Fera. Onde fiquei mesmo maravilhado foi mesmo com a série Verões Felizes, que foi um dos meus livros favoritos dos últimos anos. Por isso, quando soube que a adoção vinha para Portugal, sendo um livro dele, tinha muitas expectativas para ler isto. Mas, meus amigos, quando a fasquia é muito alta, já sabem o que acontece, não é? Não, aqui não, enganam-se. Não é nada disso. Aqui ele ainda conseguiu superar as minhas expectativas e mostrou-se mesmo como um grande contador de histórias. Então sabíamos que houve um grande sismo no Peru, onde milhares perderam a vida ou ficaram desalojados, e uma família francesa adota uma menina de 4 anos, o que veio alertar toda uma família. Principalmente para o Gabriel, que nunca conseguiu ser um verdadeiro pai presente para o seu filho, agora tem de lidar e aprender a ser avô. Isso no início mostra-se rabugento e relutante com a ideia, e ele gradualmente vai começar a ganhar laços com a menina que nunca imaginou conseguir ter. Quando tudo estava a correr bem, eis que no meio da história há uma completa reviravolta no argumento e fica tudo virado ao avesso. Esta mudança drástica, que eu não quero estar aqui a falar, porque é realmente um choque grande que os leitores apanham aqui, e se vocês não leram, para quem não leu isto, eu não quero mesmo estar aqui a spoiler. E portanto não vou contar o que é que acontece na segunda parte do livro, só mesmo lendo. Mas podem crer que foi o suficiente para ficar uns segundos a olhar para a página. Fiquei mesmo, geralmente eu não esboço reações quando estou a ler sozinho, mas fiquei assim a olhar de boca aberta para a página onde é revelada esta situação, fiquei de boca aberta a olhar para a página. Relativamente à arte do Bonin, vai dentro ao estilo até do Lafebvre, mas é um pouco menos detalhado, e ele opta também por não fazer uma arte final a tinta, fica assim a lápis, tornando o traço um bocadinho menos definido, e assim os cenários ficam bastante difusos. Mas para mim, é mesmo um dos melhores livros de 2022, sem dúvida nenhuma. E acabamos em beleza com banda desenhada portuguesa. Temos então o Companheiros da Penumbra, do autor Nunsky. É uma edição da Chile com Carne e, meus amigos, grande livro. E este Companheiros da Penumbra, para mim, o melhor livro português de 2022. Eu não quero influenciar aqui os troféus Central Comics que vão iniciar, só estou a dar a minha opinião, e eu sou pago, entre aspas, que não sou nada pago para sequer dar a opinião nem nada, mas e este livro até nem sequer foi enviado pela editora, pela Chile com Carne, eu comprei, portanto nem tinha que estar aqui a dar graxa a ninguém, mas para mim, melhor livro português do ano, excelente, grande leitura, e falo em grande porque também é extensa, são muitas páginas, mas lemos com um agrado incrível. Isto passa-se nos anos 90 na cidade do Porto, na cena gótica ou mais underground, e temos aqui um grupo de jovens que querem formar uma banda de música gótica, ou então depois acabam também por querer fazer eventos na cidade, animar a cena e como podem ver aqui, olha, o Zum Zum Bar. Aqui passa-se muitos lugares da cidade do Porto, que eu também vivi a minha, eu não sou bem do Porto, sou aqui de Matosinhos, mas a mim passei muito da minha juventude e da minha adolescência também pelas ruas do Porto, e eu conheço aqui montes de locais que se passam aqui e até personagens que são aqui citadas. O autor, isto deve ser meio autobiográfico, mas ele acaba por mudar o nome de toda a gente, para não ferir as suscetibilidades, acaba por contar umas histórias que parecem a mim serem verdadeiras ou muito perto disso, mudando então o nome das personagens. Mas eu, apesar desses nomes mudados, conheci várias destas personas que aparecem aqui, destas pessoas que existiram mesmo. Algumas ainda estão vivas, outras já estão mortas, e eu tive esse gosto em conhecer. O interessante também é que isto pode ser feito ao lido por camadas, ou seja, isto não tem uma história que, ok, tens um objetivo, como eu falei, eu não consegui fazer aqui um resumo do livro, porque não há resumo possível deste livro, como fiz com os outros livros, e portanto temos aqui partes, são pequenas histórias, pequenas partes da vida de umas personagens em que vamos vivendo dia após dia. E
E este então que estava a dizer é que este livro pode ser lido por camadas, ou seja, para já pode ser lido por toda a gente, obviamente. Não aconselho para os mais novos, ou seja, este é um livro para adultos, não é? Mas por toda a gente. Depois há uma camada que é para o pessoal que viveu no Porto ou conhece a cidade do Porto e vai conhecer muitos dos cenários. Depois temos uma outra camada que é pessoas, se calhar, na volta dos seus 40 anos, que viveram a sua também juventude nos anos 90 e a adolescência e às discotecas e aos bares nos anos 90 na cidade do Porto. E depois temos uma outra camada, que é uma camada que eu também estive, que pertenceste a um grupo de música e eu também fui vocalista de uma banda de rock nos anos 90, 2000, portanto, por esta altura também tinha a minha própria banda e andava por aí. E depois na última camada que é, se foste realmente uma pessoa mais do underground, mais da cena gótica, da cena punk, e que viveste obviamente em Portugal. Não é? Portanto, temos estas camadas todas, estas várias camadas que se vão dissecando uma atrás de outra, mas quanto mais entramos nas camadas, mais nos toca este livro. Eu não sou da camada que chega à parte gótica, a minha banda era uma banda de grunge punk, basicamente, hard rock, não era bem gótico, mas tive aí várias camadas a dissecar e foi maravilhosa esta leitura. Aconselho a toda a gente, companheiros da Penumbra de Nonsky, não percam isto, está um preço espetacular, é só 20€ e tem aqui uma leitura por muito tempo. Vale mesmo a pena. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Já sabem que gostamos, eu gosto sempre que vocês deixem nos comentários, se já leram algum destes livros, deixem nos comentários a vossa opinião. Se pensam em comprar, também digam alguma coisa. Sugestões, estamos sempre abertos para sugestões também, e questões, etc. Portanto, comentem e deem um gosto neste vídeo, a gente vê-se numa próxima e está tudo dito.